crianças! Que bom que vocês estão aí, que vocês aceitaram o convite e podem participar com a gente durante 3 dias. E eu tenho certeza vai ser muito, 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 muito bom você estar aí e nós aqui. Mesmo que a gente não pode ficar juntos, mas nós podemos nos encontrar assim, desse jeito que Deus preparou para nós. E nós podemos agradecer a Deus porque Ele é bom e Ele está cuidando de nós cada dia. Vamos falar com Deus e agradecer a Ele porque Ele está cuidando de nós? Feche os seus olhinhos, junte as suas mãozinhas assim, deixe os seus pezinhos bem juntinhos aí um do outro, para você não ficar mexendo. E vamos falar com o nosso Deus? Então vamos lá. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá presente. E este é o presente que nós amamos e ouvir a tua palavra. E nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós. Obrigada pela família que o Senhor nos deu. Obrigada de quem cuida, porque tem alguém que cuida de nós. Muito obrigada, Senhor, pelo seu cuidado e pelo seu amor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Coisa boa, isso mesmo. O que nós estamos fazendo aqui hoje se chama EBF, que significa Escola Bíblica de Férias. E agora nós vamos cantar uma música que diz Boas-vindas! Uhul! Vamos cantar! Boas-vindas, bem-vindos são boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos, sim, venham outra vez. Boas-vindas, bem-vindos são boas-vindas pra vocês. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos, sim, venham outra vez. Que bom, nós cantamos, nós oramos, nós agora vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. E sabe o que é a palavra de Deus? É o jeito que Deus fala com cada um de nós. Nós vamos aprender mais, nós vamos aprender hoje um versículo que fala sobre a Bíblia. E você, está pronto para aprender? Ah, mas tem alguém muito especial que vai te ajudar a aprender esse versículo e guardar aqui, ó, na sua mente e no seu coração. Daqui a pouco nós voltamos, mas fique aí, que tem alguém especial que vai entrar e vai falar com você. Beijinho. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já ficou perdido um dia? Nossa, como é ruim ficar perdido, né? Você sai para um lugar e de repente você se perde e você não acha o lugar que você quer chegar. É muito ruim, né? Sabe, na Bíblia tem um versículo que fala de alguém que também estava perdido. A Bíblia, crianças, ela é a palavra de Deus. Ela é 100% verdade. Então, tudo que está escrito aqui é verdadeiro. E ela se divide em duas partes. O Antigo e o Novo Testamento. E o versículo que nós vamos aprender hoje está aqui no Novo Testamento. Mas como que eu vou encontrar o versículo? Para a gente encontrar o versículo, você precisa saber o endereço do versículo. Igual quando a gente precisa, se eu precisar ir na sua casa. Você vai me passar o seu endereço, né? O nome do bairro, o número da rua e o número da sua casa. Na Bíblia é a mesma coisa. O nome do bairro é este daqui, ó. O livro de Lucas. O número da rua é este número grandão aqui, ó. O capítulo 19. E quando a gente chega na rua, você tem que encontrar o número da casa. E o número do nosso versículo aqui, ó, é o versículo 10, ó. Deixei aqui grifadinho para vocês verem. E sabe o que está escrito no nosso versículo de Lucas, capítulo 19, versículo 10? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E para que você possa acompanhar comigo o versículo, eu trouxe ele aqui num tamanho maior, ó, para que você possa ler junto comigo. Vamos lá? Lucas, capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10. A gente sempre começa pelo endereço e termina no endereço.
E sabe o que esse versículo está querendo dizer, criança? O Filho do Homem, ele é Jesus. Ele é o perfeito Filho de Deus. Um dia, ele morreu lá na cruz para perdoar o seu pecado e perdoar o meu pecado. E quando a gente se encontra no pecado, a gente fica perdido. Olha aqui a nossa carinha ó, de triste. Perdido porque a gente não sabe o que fazer. Quando você está no pecado, você faz coisas que desagradam a Deus. Mas quando você recebe Jesus como seu Salvador, Ele te encontra. E você agora não está mais perdido, porque agora você tem Jesus no seu coração. Você, criança, que já recebeu Jesus no seu coração, você deve agradecer a Ele todos os dias, porque você não está mais perdida. Agora, você, criança, que ainda não é salva, que não recebeu Jesus no seu coração, ainda hoje, nesta aula, você vai descobrir como que você faz para receber Jesus no seu coração e você não ficar mais perdida. E agora, para a gente decorar o nosso versículo, para ele ficar gravadinho aqui na nossa mente, a gente vai falar o nosso versículo assim, ó, bem baixinho. Aí você vai colocar as suas duas mãozinhas no seu ouvido e você vai falar bem baixinho, ó. Lucas capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Você viu que ficou bem altão aqui a sua voz na sua mente? É para você não esquecer deste versículo. E agora você vai falar com a boca fechada. Como que é isso? Isso mesmo, vamos lá, com a boca fechada. Quero ver todo mundo fazendo, hein? Muito bem! E agora, para ficar bem craque aí na sua mente, você vai falar igual um soldado. Mas o soldado fica de qualquer jeito? Não, o soldado tem que fazer posição de soldado. Então, todo mundo aí com posição de soldado. Eu vou falar aqui e vocês vão repetir aí, tá bom? Lucas! Lucas! Capítulo 19, versículo 10. Versículo 10. Pois, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículo 10. Muito bem, crianças. Então eu tenho certeza que você memorizou o versículo aí na sua cabecinha e você vai treinando cada dia mais aí em casa, tá bom? Deus abençoe vocês. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Nós ouvimos um pouco da palavra de Deus, que nós aprendemos, nós vamos ouvir uma linda história. E então agora é hora de ouvir uma linda história. Senta aqui, lá vem a história e ela é muito bonita. Senta aí e espere. Tenho orgulho de ser da EBF e você também. Quando vou passando, todo mundo diz: você é da EBF, é feliz, lá, 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 lá. Oh, que bom que estamos aqui, crianças. E aí, vocês estão gostando da EBF? Diga aí pra mim, tá tudo bem?
Eu tenho certeza que vocês já estão assim se divertindo muito, já cantaram, já louvaram, já memorizaram os versículos com a tia Márcia, com a tia Zê, com a tia Bel. Agora é comigo, né? Com a tia Fátima. Agora nós vamos ouvir uma linda história, a história da Bíblia, a palavra de Deus. E eu tenho aqui agora já para começar uma pergunta maravilhosa, mas antes eu quero dizer para você, eu amo EBF. Muito bem, crianças. Você já subiu numa árvore? Por quê? Eu já subi para apanhar goiaba. Por acaso você já viu, crianças, uma autoridade, um adulto, autoridade, subir numa árvore lá no centro da cidade? Um prefeito, um vereador? Já viu alguma vez? Pessoalmente, não pode ser pela televisão. A Bíblia, a história de hoje, crianças, nos fala de um homem muito importante que subiu numa árvore e algo muito interessante aconteceu. Vamos ver, crianças? Essa história está na Bíblia, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19, e o versículo 1 a seguir. Está escrito que Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade, crianças. E ali também havia um homem chamado Zaqueu. Muito rico esse homem, crianças. E ele era chefe dos publicanos. Publicano significa coletor, cobrador de impostos. Esse homem, ele cobrava impostos para o imperador romano e, além de cobrar impostos, ele também era chefe de todos os outros publicanos, né? De todos os outros cobradores. E, crianças, olha só o que ele está fazendo aí. Ele está separando a coleta, ele está separando o que ele cobrou das pessoas. Só, crianças, que a Bíblia diz que ele cobrava a mais. Ele cobrava a mais das pessoas, separava o que ele ia mandar lá para Roma, para o imperador, e pegava para ele. Você entendeu? Olha aqui o montinho. Eu penso que esse montinho aqui era para ele. Tá contando aqui as moedinhas, ou do saquinho era dele, eu não sei, criança. Mas eu sei que ele fazia isso todo o tempo, crianças. E ele era odiado pelo povo por causa disso. Ninguém gostava de Zaqueu, porque ele era dessa maneira. Roubava de todo mundo, batia na porta para cobrar um imposto e pegava um pouco para ele, de tudo que ele ia cobrar, crianças. Pois bem, crianças, certamente ele já ia sair para trabalhar. E a Bíblia diz, crianças, que quando ele saiu, ele viu uma multidão se aglomerando ali, crianças, na cidade de Jericó. A cidade de Jericó, naturalmente, já era cheia de gente, porque era uma cidade comercial, você sabia? Era uma cidade que entrava e saía muita gente para comprar, para vender. Também, sabe, crianças, era uma cidade bonita, uma cidade rodeada de palmeiras, e era muito, muito cheia de gente. Mas ele viu um aglomerado de gente se juntando, muita gente vindo,
muita gente vindo e muita gente gritando, falando alto e clamando. E ele começou a chegar perto e ele começou a ouvir as pessoas falar: ele está entrando, ele está vindo, Jesus está chegando, Jesus entrou em Jericó, e Jesus entrou na cidade, está chegando, está chegando. Ele ouviu. E aí abriam passagem para as crianças, então eu imagino que abriam passagem para as crianças, e aí ele queria ver, foi para a direita, foi para a esquerda, ficou na ponta do pé, crianças, para ver entre o ombro das outras pessoas, mas ele não conseguia, porque a Bíblia diz que ele era baixo, de baixa estatura, crianças, ele não conseguia vir. Aí ele perguntava para os judeus, perguntava para as pessoas, mas as pessoas não respondiam para ele, crianças, não gostavam dele. Lembra que eu falei que os judeus odiavam ele, sabe, crianças? Os judeus não gostavam dele, crianças, porque os judeus detestavam ele, consideravam ele traidor, e a traição era um pecado para os judeus. Não. Ninguém gostava dele. Olha a cara de feia que ele está fazendo para eles, criança. Não, ninguém gostava dele. Zaqueu era odiado pelas pessoas por causa do seu pecado, criança. E você também, criança. Você também é pecador. Criança, você sabe o que é pecado? Pecado é tudo que eu penso, que eu falo, que eu faço, que não agrada a Deus. Por exemplo, roubar, como Zaqueu fazia. Tomar as coisas das pessoas. Falar palavrão, desobedecer, fazer bullying, sabia? Puxar cabelo da língua. Sabe, crianças? Falar palavrão, nome feio. Isso é pecado, crianças. Isso desagrada a Deus. E sabe, crianças, que a Bíblia diz aqui na palavra, em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito assim, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Crianças, isso quer dizer que todos pecaram, todos já nasceram com a natureza pecaminosa. Já nascemos com essa vontade de fazer as coisas erradas, com vontade de pecar, de ficar longe de Deus. Já nascemos com essa natureza, com vontade de fazer coisas erradas. E o pecado, crianças, nos separa de Deus. O castigo do pecado, sabe qual que é? Ficar separado de Deus para sempre. Você também é pecador, assim como Zaqueu, que era odiado pelas pessoas por causa do seu pecado. Crianças, mas sabe, Zaqueu não se deu por vencido. Ninguém deixava ele ver por ali. Sabe o que ele fez? Saiu correndo estrada fora, aquela estrada poeirenta, por aqui. Saiu correndo, começou a ver para lá, ver para cá, um jeito de ver Jesus. Ele queria ver Jesus de qualquer maneira. Todo mundo falando, todo mundo querendo ver, ele também queria ver. Agora eu fico imaginando, crianças, por que será que Zaqueu queria tanto ver Jesus? Será que ele estava se sentindo culpado pelo seu pecado? Eu só sei, crianças, que ele, saiu correndo e subiu, sabe aonde, criança? Numa árvore. A Bíblia diz que essa árvore era uma figueira brava. Crianças, eu posso imaginar. Eu tenho até aqui, uma foto, uma árvore aqui linda. Crianças, eu posso imaginar Zaqueu cansado, suado, empoeirado, subindo aquela árvore, se pegando assim, galho sobre galho, mas ele não desistiu não, ele queria
subir para ver Jesus, ó. Subiu, mas conseguiu. Ai, eu acredito que ele procurou ali o melhor galho para se sentar e ficar lá bem acomodado para ver, esperar Jesus passar por lá, né? Eu não sei se ele ficou ali encolhidinho, escondidinho, ou se ele ficou ali aparecendo para Jesus ver. Eu não sei como que ele ficou, mas eu acho que ele não ficou ali para Jesus ver ele, não. Eu acho que ele ficou ali, ó, pensando que Jesus nem ia ver ele, nem ia olhar para ele. Ele nem queria, talvez, né? Então ele ficou ali, ó, mas ele queria ver, ele estava ali. Ele nem pensou que Jesus fosse olhar para ele, criança. E a Bíblia diz, criança, que Jesus passou, crianças. Ó, Jesus foi passando, e a Bíblia diz, criança, que quando Jesus passou embaixo daquela árvore, Jesus olhou para cima, né? Primeiro, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu vou na sua casa hoje. Ai, criança, eu imagino Zaqueu tremendo, de boca aberta, com a mão na boca, pensando assim: ele sabe o meu nome, ele me conhece. Como que ele sabe meu nome? Como que ele me conhece? Criança, o Deus Pai amava Zaqueu, se interessava por Zaqueu, conhecia Zaqueu. E ele ama você também, criança. Ele se interessa por você também. Você sabe quem é Deus, criança? Deus é o Criador. Deus criou todas as coisas. Deus criou o céu. Deus criou o mar. Deus criou as estrelas. Deus criou os animais, os peixes. E Deus criou você. De tudo isso que Deus fez, você é a maior e a melhor e a mais querida criação de Deus. Deus, ele é amor. Deus te ama. A Bíblia diz aqui, crianças, em João 3,16, porque Deus amou o mundo, crianças. Deus te ama. Deus te ama, crianças, com um amor eterno, com um amor que nunca, 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 criança, se acaba. E Deus é santo. E Deus mora no céu. Deus ama você. Deus te conhece. Assim como conhecia Zaqueu. Deus sabe seu nome. Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Deus se importa com você. Deus se interessa por você. Assim como ele conhecia Zaqueu, assim como ele amava Zaqueu, assim como ele se importava, se interessava por Zaqueu. A criança, a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa daquela árvore. Ai, ficou ali ouvindo Jesus e foram caminhando para a casa de Zaqueu. Ah, criança, mas houve uma murmuração. O povo, quando viu aquilo, começou a se queixar, a falar de Jesus. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Jesus não se importou. Jesus não se importou com o que Zaqueu fizera e nem com o que o povo pensava. Olha, Jesus apenas demonstrou o amor dele por Zaqueu. Era isso que Jesus queria. O Deus Filho, ele queria demonstrar o amor dele por Zaqueu. Deus queria, o Deus Pai queria que Zaqueu conhecesse Jesus como seu Salvador. Zaqueu precisava conhecer a Jesus como seu Salvador.
E você também precisa conhecer Jesus como seu Salvador. Jesus é o Filho perfeito de Deus. A Bíblia diz, queridos, que Jesus voluntariamente se entregou na cruz. Ele derramou o sangue dele. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Verdade. A Bíblia diz, crianças, que o Senhor Jesus não resistiu quando os homens vieram perseguir Jesus, prenderam Jesus, crucificaram Jesus numa cruz. Ele derramou, ele se entregou, derramou. Colocaram ele numa sepultura, crianças. Mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele voltou a viver, ele ressuscitou. Ele está vivo, crianças. Ah, criança, você também precisa conhecer Jesus como seu Salvador, como Zaqueu precisava. Zaqueu, ele creu em Jesus como seu Salvador, ficou livre do seu pecado. Que maravilha, criança! Isso é maravilhoso! E a Bíblia diz, criança, que Zaqueu ficou tão maravilhado que ele falou assim para Jesus: ó Jesus, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Eu vou dar meus bens para os pobres e eu vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei para as pessoas. Ah, o Senhor Jesus falou: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem é filho de Abraão. Que maravilha, criança, que Jesus faz na vida das crianças, não é verdade? Isso tudo está, crianças, na palavra de Deus. E aqui diz: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Como Zaqueu, crianças, ficou contente por Jesus ter vindo salvar, ter vindo buscar a ele. E você, criança, que já é salva, sabe o que eu quero falar para você? Que outros devem ver em você, devem ver uma diferença na sua vida. Como eu tenho certeza que a partir daquele momento começaram a ver diferença na vida de Zaqueu. Você viu que Zaqueu, quando ele recebeu Jesus, ele confessou os pecados dele, ele recebeu Jesus, na mesma hora ele já quis mudar de atitude, ele já quis mudar de rumo da vida dele. Ele já falou assim: olha, eu vou dar meus bens, metade dos meus bens para os pobres, e se eu extorquir alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, crianças, você precisa, você que já recebeu Jesus, você que já tem Jesus, você precisa mostrar a diferença para as outras pessoas. Você não pode mais fazer as coisas que você fazia quando você não tinha Jesus. Você não pode mais falar palavrão, você não pode mais pegar as coisas dos outros, você não pode mais, não é verdade? Mostrar a língua, desobedecer o papai, a mamãe, coisas que você fazia, coisas que é pecado, coisas que a Bíblia diz que é pecado. Mostra a diferença para os outros, porque você já recebeu Jesus. Agora você precisa ter uma atitude cristã. Olha, a Bíblia diz aqui, olha, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Todas as coisas. Então, todas as coisas agora são novas na sua vida. Você é nova criatura. Todas as coisas feias do passado ficou lá para trás. Agora você tem que fazer as coisas novas em Cristo Jesus. Tá bom? E eu quero falar agora para você.
Você ainda que não recebeu o Senhor Jesus como teu Salvador, talvez você esteja se perguntando: como eu faço para ser salvo? Como Zaqueu foi? Como eu faço para mudar a minha vida? Como Zaqueu mudou a dele? Sabe, criança, você precisa crer de todo o seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados e depois ressuscitou. E por isso, Ele pode perdoar os seus pecados. Você precisa crer de todo o seu coração. Sabe, criança, Ele é o único que pode cuidar da sua necessidade de perdão para os seus pecados. A Bíblia diz em Atos, capítulo 16 e o versículo 31, crer no Senhor Jesus e será salvo. Sabe o que isso quer dizer, criança? Quer dizer que se você admitir diante de Deus que é pecador e acreditar que Jesus tomou o seu lugar, morrendo na cruz pelos seus pecados, você poderá ser salvo agora mesmo. Abaixa a sua cabeça. Aí, agora, onde você está? Feche os seus olhos. Eu vou te fazer uma pergunta. Se você está disposto agora a crer em Jesus para ser salvo, faça isso. Levante uma das suas mãozinhas. Muito bem. Muito bem, criança. E agora eu vou pedir para que você fale para a mamãe, para ela me ligar, ou ligar para a tia Z, ligar para a tia Márcia, ou ligar para a tia Isabel, ou você também pode falar aí para a mamãe, ou para o papai, ou para algum adulto que já recebeu o Senhor Jesus, que você também quer receber o Senhor Jesus como seu Salvador. Eu tenho certeza que eles vão, ou nós vamos te conduzir a receber o Senhor Jesus como seu Salvador, tá bom? Agora feche seus olhinhos que eu vou orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essas crianças. Eu oro por essa criança que está nesse momento, Senhor, te recebendo como seu Senhor e como seu Salvador, ó Pai. Essa criança que reconhece que é pecadora e crer, Pai, de todo o coração que o Senhor morreu por ela na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, por isso pode salvá-la dos seus pecados, Pai. Senhor Jesus, que essa criança possa crescer, Senhor, na graça e no conhecimento da Tua Palavra. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós oramos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças, e até a próxima história. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar uma linda história para vocês que aconteceu lá num lugar chamado Papua Nova Guiné. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já imaginaram como seria não ter um nome assim que nascesse? Só depois de um aninho de vida? Pois é. Isso acontece neste lugar chamado Papua, que fica numa grande ilha no Oceano Pacífico, lá na Austrália. Bem longe, né, crianças? Então, e lá, o Liofá, antes de receber esse nome, a sua mãe levava ele para o seu trabalho. Ela plantava batatas doces numa horta. E lá, ela carregava ele numa bolsa que ficava pendurada nas suas costas. Então, quando chegou lá, ela acomodou o Liofá lá no chão para que ele dormisse. Enquanto isso, o seu pai ficava de longe, tipo um guarda com uma lança na mão para protegê-los. Crianças, de repente, apareceu um porco correndo no meio das batatas recém-plantadas. Então, olha o que o pai de Liofá fez.
pegou a lança, ó, e arremessou e matou assim aquele porco. Mas então um homem veio gritando: por que você matou o meu porco? Por que você fez isso? Ele era o meu porco de estimação, que até dormia comigo na minha casa. Gente, você já pensou, o seu animalzinho de estimação, você deve ter um aí na sua casa, não é? Você deve ter um cachorro, deve ter um gatinho, uma tartaruga, não é? Por isso você ama eles, não sim? Pois é, assim aquele homem amava aquele porquinho. Mas o pai de Oliofá tentou explicar o que tinha acontecido, que ele estava apenas ali cuidando, protegendo a horta. Mas aquele homem estava com seu coração muito triste. Ele não podia fazer nada para o seu porquinho. Então ele saiu dali com seu coração muito triste. E lá onde Oliofá morava, lá as pessoas acreditavam em maus espíritos. Tudo que acontecia era por causa do mau espírito. Então, conforme Oliofá crescia, conforme ele crescia, ele também aprendia a ter medo desses maus espíritos. Isso mesmo, ele tinha medo. Então, o que acontecia? Quando era noite de luar, que estava aquela lua linda e brilhante lá no céu, que iluminava todo aquele lugar, ele brincava com as crianças, ele corria, ele fazia tudo que uma criança faz. Mas sabe, quando não tinha esse luar, que estava tudo escuro, ele ficava bem quietinho lá na sua cabana junto com seus pais, em volta lá de uma fogueira. E sabe o que acontecia? Ele falava baixinho, isso mesmo, sabe por quê? Porque dizia que se o pajé, que é uma espécie de feiticeiro, ouvisse, tentaria agarrar a voz dele. Isso mesmo, pegaria a voz dele e colocaria dentro de uma lata. E aí, Oliofá não queria aquilo para ele, então ele tinha muito medo, então ele falava sempre baixinho. E então, criança, sabe o que aconteceu? Oliofá, ele ficou doente. Isso mesmo, ele ficou doente. E aí os seus pais fizeram o quê? Os seus pais foram chamar esse pajé, que também era uma espécie de médico. Então, esse homem chegou com umas penas grudadas na cabeça, com pele de gambá enrolado no seu braço, com um colar de dente de porco. Imagina, com os negócios muito estranhos, viu? De dar medo, né? Mas então, ele chegou lá com uma garrafa e dentro ele tinha sangue de porco, juntou algumas folhas dentro e levou para Oliofá tomar. E ele dizia que ele ia se sentir bem melhor. Não sei não, mas esse negócio deveria ser muito ruim, não, crianças? Meu Deus! Mas olha só, crianças, Oliofá era diferente das outras crianças. Ele pensava diferente. Enquanto as outras crianças maltratavam os animais, enquanto as outras crianças batiam até matar esses animais, ele ficava bravo, ele ficava irritado porque as crianças faziam aquilo. E as crianças, nem aí, nem davam ouvido para o que ele falava. E aí, sabe o que aconteceu? Ele ficava pensando, né? Se existia algum espírito bom para fazer aquelas coisas, porque quem criou os pássaros, né? Quem fez o rio, né? Quem fez todas aquelas coisas que estavam em volta dele. Então ele pensava que até esse bom espírito podia ter criado ele. Ele pensava, se o pajé procura os espíritos maus, né? E eles ouvem, né, para fazer coisas ruins para as outras pessoas, fazer coisas que, né, acaba prejudicando outras pessoas, por que não teria um espírito bom que pudesse ter criado todas aquelas coisas? Numa manhã, bem cedinho, o Oliofá acordou, né, saiu da sua cabana, né, a sua cabana era redonda, né, tinha uma espécie de sapê, né, era feita de folhagem, né, de palhas, e aí ele saiu de lá e foi lá para esse rio que ficava atrás da cabana dele. E lá ele ficou se perguntando, né, se era um bom espírito que tinha feito aquilo, que tinha feito o rio, que tinha feito as árvores, as aves, né, que tinha feito todas aquelas coisas. E ele pensava, será que ele me criou? Será que foi ele que me criou? Mas sabe, crianças, ele pensou e perguntou. Ele falou, por favor, espírito bom, se isso for verdade, envia, espírito bom, até mim alguém para contar-lhe ao seu respeito. Oliofá não sabia, mas ele tinha acabado de fazer uma oração.
E durante 3 longos anos, ele pedia todos os dias para que o Espírito Bom enviasse até ele alguém. E aí, crianças, será que o Espírito Bom enviou alguém até o Liofá? É o que nós vamos conhecer na próxima aula. Conto com todos vocês aqui juntinho com a gente, tá bom? Porque nós vamos aprender muita coisa legal, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus. Tchau, crianças!